Hoje nós entramos na quinta característica ou qualidade, quinto princípio de caráter que temos que acrescentar à nossa fé. Durante 5 domingos nós temos falado de coisas que acrescentamos à nossa fé: virtude, conhecimento, e aí a gente acrescenta domínio próprio. Semana passada, perseverança, hupomone, paciência, e hoje, piedade. O apóstolo Pedro diz: acrescentai à vossa fé piedade. Há um bairro no Rio de Janeiro, não muito longe da onde eu morava. Aliás, eu estudei ali onde fica, quem é do Rio de Janeiro sabe, fica a faculdade Gama Filho. E eu estudei ali o Colégio Piedade e ficava no bairro de Piedade. Então, toda vez que vem essa palavra piedade, eu me lembro do bairro de Piedade. E quando você tenta definir piedade no português, é uma palavra que às vezes as pessoas associam e confundem com compaixão, pena, amor. Na verdade, piedade não tem nada a ver com compaixão, pena ou amor. Claro que uma pessoa piedosa terá compaixão, vai amar e vai ter simpatia ou empatia das pessoas. A palavra no português, ela é derivada de 2 palavras do latim, pietas, que é derivada de pios. Aliás, vários papas têm o nome de Pio, que vem do latim, que significa uma pessoa devota, uma pessoa dedicada, uma pessoa consagrada. Então, um piedoso no português era uma pessoa consagrada, dedicada a alguma coisa, principalmente a Deus. Piedade. Durante um tempo, quando as línguas começaram na Europa a se juntarem e então as traduções começaram a acontecer, existe uma palavra no inglês que é chamada piety. E quando a tradução da Bíblia foi feita, o João Ferreira de Almeida, ele traduziu do original, mas ele usou muito a King James Version, por isso que a mais antiga versão da Almeida é muito parecida com a King James Version, que na verdade, tanto a Almeida mais antiga e a King James Version é baseado numa tradução da Bíblia do 4º século de Jerônimo, chamado Vulgata. Então, a Vulgata, que é a tradução que a Igreja Católica usou por muito tempo, do 4º século, traduzida por Jerônimo, a Vulgata, latim. King James veio, e a King James Version, ela veio e ela foi traduzida da Vulgata do latim para o inglês. Eles não usavam o grego, eles tinham conhecimento mínimo, mas foi uma tradução do latim para o inglês. João Ferreira de Almeida, no português, ela veio e traduziu da Vulgata, porque ele falava latim, ele era um padre, então ele usou a Vulgata do 4º século e pegou emprestado do King James Version do século XVI, e aí você tem a nossa Bíblia. E ele traz a palavra piedade, mas a palavra piedade no inglês, piety, é traduzida como piedade, mas existe uma outra palavra muito parecida no inglês, que é a palavra pity, que quer dizer pena, ou sentir pena de alguém, ou compaixão de alguém. E daí, então, essa confusão de piedade parecer com piety ou pity, que quer dizer sentir pena ou compaixão. Mas, na verdade, piedade não tem nada a ver com compaixão ou pena. Graças a Deus que a gente não precisa de ficar preso no latim, nem no português, no inglês. A gente tem, hoje, graças a Deus, condições de ir para a língua original que ela foi escrita. Então, é importante isso para a definição. Eu gostaria de dar a definição, então, da palavra original que é traduzida para nós como piedade. O que é piedade? Ela vem do grego Eusébio, daí por isso que muitos homens são chamados de Eusébio, que quer dizer ser devoto. Na verdade, eu é uma preposição que quer dizer bem, e Zébio é devoto ou dedicado. Então, literalmente, Eusébio significa bem dedicado, ou bem consagrado, ou bem devoto. Piedade é caracterizada por uma atitude direcionada a Deus. Eusébio na Bíblia, e é usado em várias passagens na Bíblia, pelo menos 15 vezes no Novo Testamento, sempre direcionada a Deus. Uma pessoa que tem essa característica, ela dirige a sua devoção a Deus. Eu amo o que Vines escreve, diz assim: e faz o que lhe agrada.
Dessa primeira definição, tá? Eu quero que a gente entenda bem, porque eu tive dificuldade preparando essa mensagem. Eu orei e disse, Espírito Santo, me ajuda a entender o que é piedade, porque eu não posso passar se eu não entender. Então, eu comecei com a definição. Eusébio, bem devoto. Uma pessoa piedosa é caracterizada por uma atitude direcionada a Deus que faz o que lhe agrada. Primeira definição. Segunda definição de piedade. Piedade é consagração ou devoção a uma pessoa, a alguém ou a uma causa. Isso é importante, tá? Então, uma pessoa que tem piedade, ela é consagrada, dedicada a alguém, geralmente Deus, ou a uma causa. E a terceira definição, que vai nos ajudar bastante essa manhã, é muito importante, que piedade tem a ver com uma palavra, uma outra palavra, no hebraico, no grego, theosébia. E, quem sabe, theo significa o quê, irmãos? Theo, Deus. Então, você não precisa nem saber muito grego, theosébia já sabe que sébia significa devoto, então theosébia é uma pessoa que é devota a Deus, e a tradução melhor de theosébia é uma pessoa que tem temor ou reverência para com Deus. Então, quando a gente entende essas três definições, a gente entende exatamente o que é piedade. O que eu quero fazer hoje, eu quero usar as definições como os pontos da minha mensagem. Então vamos usar a primeira definição. Devoção a Deus, fazendo o que lhe agrada. Todo mundo leia comigo que está no projetor. Devoção a Deus, fazendo o que lhe agrada. A Bíblia usa esse adjetivo, devoto, para várias pessoas. Uma em particular me chama a atenção, que é em Atos capítulo 10, falando a respeito de Cornélio. Cornélio era um centurião romano, ele não conhecia Deus, mas ele tinha um temor de Deus. Ele não tinha todo o conhecimento pleno de Deus, como eu e você temos, mas ele tinha Eusébia. Ele era uma pessoa devota. Diz o autor Lucas, diz assim, havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus. Ele está usando um paralelismo, piedoso e temente a Deus. Isso nos ajuda, que uma pessoa piedosa teme a Deus. Lembra das definições. Então, Cornélio era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa. Verso 2, o qual fazia esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Olha para mim, por favor. Cornélio, ele não tinha conhecimento pleno de Deus. Tanto é que se você ler Atos 10, você vai ver que Pedro teve que vir e falar de Jesus para ele, e foi o primeiro gentio, praticamente, que recebeu o evangelho. Ali uma revolução acontece, e a gente falando de missões, algo tremendo aconteceu no mundo missionário, quando Pedro entra na casa de Cornélio, e o Espírito Santo vem sobre eles. Então Cornélio, ele tinha dentro dele essa característica. Ele era um homem piedoso, devoto a Deus, embora ele não sabia tudo de Deus. E no seu conhecimento limitado, ele fazia o que agradava a Deus. A preocupação de Cornélio era fazer o que agradava a Deus. Então, no seu conhecimento mínimo, limitado, ele sabia que Deus se agradava de oração, ele orava. Ele sabia que Deus se agradava de boas obras, ele dava esmolas. Uma pessoa devota, uma pessoa piedosa, ela se preocupa de fazer o que Deus se agrada, o que Deus gosta. Por isso Cornélio é chamado de um homem devoto. Devoção a Deus, então, é fazer o que Deus gosta. É por isso que nós estamos aqui na igreja essa manhã, porque Deus gosta de igreja. Ele gosta tanto de igreja que Ele estabeleceu a igreja. É por isso que a gente lê a Bíblia, porque Deus gosta da palavra, porque Ele é a palavra viva de Deus. É por isso que a gente adora a Deus. É por isso que a gente levanta as mãos, porque Deus gosta disso, irmãos. Uma pessoa devota procura de saber o que Deus gosta e faz o que Deus gosta. Procura saber o que Deus não gosta e não faz o que Deus não gosta. Então, se nós vamos acrescentar piedade na nossa vida espiritual, a gente tem que descobrir o que Deus gosta. Então, piedoso é aquele que sai na rua e diz assim, o que Deus gosta? E faz o que Deus gosta. Então, às vezes você passa para uma pessoa pedindo uma esmola, Senhor, dou ou não dou? Você gosta? Gosto. Então, aqui está a esmola.
Senhor, eu leio a Bíblia ou não leio? Você gosta que eu leia a Bíblia? Gosto. Então leia a Bíblia. Senhor, está passando aquela mulher. Devo olhar? Não, isso eu não gosto. Você não olha. Deu para entender, irmãos? Está na internet, vem aquele site. E esse aí, você gosta, Senhor? Não. Sai. Uma pessoa piedosa, ela está sempre ligada para fazer o que Deus gosta. Quantos entenderam? Diga amém. O Salmo 1 foi escolhido pelo editor por uma razão. O Salmo 1 é a introdução de todos os salmos. E o Salmo 1, ele descreve um piedoso, um devoto, que no Salmo 1, a palavra sinônima no hebraico é justo. A palavra sinônima de uma pessoa que não é piedosa é ímpio. Então, o piedoso é o justo. E essa é uma palavra também mal traduzida, porque a gente pensa que uma pessoa justa é uma pessoa